Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Eu me chamo Carlos. Pode me chamar de Leia. E de Carlinhos. Bom, a gente tá aqui pra contar um pouco sobre a nossa história, de como é que a gente começou a nossa vida como casal leitor. Conta um pouquinho como é que era a sua infância, Carlos, lendo seus livros. Eu não lia. Então, o máximo que eu lia quando eu era criança era gibi. Eu lia bastante gibi, que era um hábito que eu tinha porque eu gostava de associar a leitura com a imagem. Então, era a única leitura que eu tive na minha infância, assim. Eu era fissurado por ler gibi, só que eu nunca li livros. Eu nunca li a escrita em si, sempre os quadrinhos, entende? Então, eu nunca tive o hábito desde a infância e nunca tive o incentivo também com relação à leitura em si. Então, eu demorei muito para começar a fazer as leituras que hoje eu faço e que me levam a tantos lugares. E você? Bom, eu cresci numa família onde tinha bastante livros. O meu avô foi professor de faculdade, também foi escritor. Então, ele tinha, eu lembro da minha infância, crescer dentro do escritório do meu avô, que era aquelas estantes antigas de madeira grossa, linda, maravilhosa, do chão até o teto, de parede a parede, lindo, cheio de livros, aqueles livros de economia, de capa dura, que você olhava e ficava maravilhada. E meu avô também tinha uma máquina de escrever na mesinha lá na escrivania. Ele tinha uma máquina de escrever de antigamente, sabe? E eu ficava lá dando aquelas picotadas. Não sei como é que diz quando a gente digita. Ficava lá tentando digitar. Não, mas eu ficava brincando com as letras. Eu vou tentar descobrir qual era a palavra. E eu ficava lá brincando, digitando, colocava sulfite, tirava e saía sulfite, me imaginando, escrevia tudo errado, até porque eu demorei muito para aprender a ler. Como eu entrei na primeira série direto, antigamente nas escolas públicas, turmas lotadas, acho que tinha 40 e tantos alunos na minha sala, o professor não tinha muito como ensinar um por um a ler, então também não tinha muito estímulo em casa da família sentar comigo e falar, olha, se você juntar letrinha com letrinha, forma uma palavra. Então, como eu não cresci com isso, foi um pouquinho difícil. Também sofri bastante na infância, porque eu lembro que os meninos tiravam sarro de mim, porque eu não sabia ler. Então, eles escreviam algumas coisas no papel e chegavam perto de mim e falavam assim, perguntavam, o que tá escrito aqui? Aí eu não sei. Aí eles riam de mim, entendeu? Talvez eles estavam me xingando no papel, mas quem vai saber? E eu sempre fui muito orgulhosa. Aí eu lembro que eu comecei por conta tentar aprender tudo que eu lia de placa, se virar mesmo pra ler, porque sofri um bocado. E aí, como você viu suas leituras de novo? Bom, é mais fácil falar que... Na verdade, eu me afastei da leitura. Depois de anos na escola, que eu entrava na biblioteca, ficava caçando livros pra ler, vários autores brasileiros. Eu lembro de um que eu lia bastante quando eu era adolescente, Mentiras que os Homens Contam. Nossa, eu li umas 3 vezes. Nossa. Eu, na verdade, nunca tinha tido um namoradinho. Mas a bibliotecária deixava lá, eu lia e tinha umas histórias que eu ficava assim, eles falam essas mentiras? Caramba, hein? Enfim. É fantasia. Passei... fantasia. Acho que o autor estava certo em algumas coisas. Enfim. Passei em pedagogia, mas, pela opinião dos outros, deixei o curso, nem comecei a fazer. Fui fazer ciências contábeis na FACAR, na época. Foi quando a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. E na correria do dia a dia, me distanciei dos livros, porque tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Essa vida corrida, que é uma desculpa nossa pra gente deixar de ler. Que eu acho que a gente tem que parar de criar desculpas. Profetizando. Aí a gente casou, né? Que fica para outro vídeo contar um pouco sobre a nossa história. Mas... daí vem a parte de como a gente iniciou as leituras. Se tornou casal leitor. No meu trabalho, tinha um rapaz que trabalhava comigo que chamava Pedro. E o Pedro, eu comentei na época que eu tava querendo
achar alguma coisa que eu me interessasse para iniciar uma leitura. E ele vivia falando de livros que ele lia todas as noites. Ele tinha um hábito de ler muito, assim. E ele falou assim: Carlinhos, eu tenho um livro que você não vai conseguir parar. E aí ele me emprestou esse livro aqui. Deixa eu pegar. Esse livro aqui. Ai, já cansei. O Ozob. Ele foi pegar o livro, gente. Imagina. O escritor é o Leonel Caldela, ele é um escritor brasileiro. E ele chegou em mim e falou assim: Carlinhos, eu vou te emprestar esse livro aqui. Vai ser incrível, incrível. Meu, eu terminei o livro. Eu queria, com o final dele, eu queria tacar na parede. Que o cara é impressionante, ele dá detalhes nos livros que ele escreve, ele dá muito detalhe de cada personagem. Eu falei: meu, é isso aí, você vai começar. E aí eu peguei a empresa e falei: não, eu gostei da capa, e depois daqui a pouco a gente vai explicar como funciona isso daí, mas eu gostei da capa, eu gostei do livro, o livro é bem bonito, tem uns detalhes bem diferentes, muito bem feito mesmo, muito bem feito. A gente adquiriu na Nerd Store, né? A gente já... Não, isso foi é outra história. parte. Calma. Tá, ele emprestou o livro, e daí eu trouxe pra casa e iniciei as leituras. Porém, no meio do caminho, o livro deu um pulinho. Por quê? Devido a algumas coisas do meu dia a dia, eu parei de ler ele no meio do caminho. Estava praticamente na metade dele. E ele ficou na minha escrivaninha parado. E a Lê olhou pra ele e falou assim: o marido não tá lendo? Vou ler. E como foi, amor? Não, mas eu respeitosamente coloquei o marcador de página. Aonde tinha parado? Marcador de página nada, não tinha nem marcador de página. Não foi a gente nem. não tinha nenhum hábito de ler. Peguei um pedaço de papel, enfiei dentro lá, marquei onde o Carlos tinha parado. Falei pra ele: já que você não tá lendo, eu vou ler, porque daqui a pouco você vai devolver o livro pro menino. E aí? Sim. O que aconteceu? Comecei a ler. E, gente, esse livro merece um vídeo só dele. Explicando. Por quê? Além de ser o livro que formou, que nos fez iniciarmos essa vida linda, maravilhosa de leitores, o casal leitor, o autor escreve os personagens, uma narrativa, ele faz uma crítica social fantástica. Sim. Eu queria muito conhecer um dia esse autor, porque a escrita dele é linda. Você se vê dentro da história, você se imagina como personagem, você cria raiva, você cria amor, você cria tudo aqui dentro. E o que aconteceu? Eu cheguei na 100ª página, falei: quero terminar logo de ler esse livro porque é demais. E comecei a levar ele onde eu ia. Levava pro trabalho, levava pro horário de almoço, levava em viagem. Onde eu ia, eu estava com esse livro. Porém, livros, vocês sabem, eu já tinha esquecido disso. Por ser um livro de capa dura, até então eu nunca tinha lido livro de capa dura, porque na escola não tinha. Era um livro da escola pública, né, gente? Vamos ser sinceros. Que livro que tinha de capa dura lá? Só o Caderno dos Ricos, que era de capa dura. Enfim. Aí, carregando na bolsa, ele machucou, tá vendo? Ó, os machucadinhos. Não sei se dá pra ver certinho. Ele acabou criando esses machucados. E eu me apaixonei pelo livro. Vocês estão pensando, mas o livro tá com vocês. O que vocês fizeram? Não, a gente comprou outro livro pro Pedro. Que o Pedro, essa hora, tá sabendo que o livro que ele emprestou não é o dele, que tá de volta. O dele tá aqui. Por quê? Como teve esses desgastes no livro, e como a Lê levava no trabalho, no horário de almoço dela, ela almoçava e pegava pra ler, então carregava muito na bolsa. A gente até comprou uma bolsa pra carregar livro agora, pra não acontecer mais isso. A gente ficou com dó de devolver o livro de uma forma diferente do estado que ele entregou pra gente. E o que a gente falou? Vamos comprar o livro. A gente comprou o livro. Até porque eu queria o livro pra mim, a gente não queria devolver pro Pedro. Eu falei assim: é meu? Não. Então o que eu fiz? A gente comprou o livro e a gente devolveu pro Pedro o livro novo. Esse vídeo é em homenagem ao Pedro. Obrigada, Pedro. Eu não sei se ele sabe disso ou não, mas livros. Ô Pedro, você tá com seu livro novo. Não, porque vou te o devolver. seu tá aqui. Não vou, é meu. Mas daí o que aconteceu? Realmente, quando terminou o livro, ela terminou essa leitura, ela ficou pasmada com todo o livro desde o seu início e principalmente com o final dele. Gente, esse livro, eu cheguei a levar numa terapia que eu fiz durante uma época da minha vida, e eu comecei a falar pro psicólogo o que eu via no personagem. E aí ele percebeu que eu me identificava com o personagem na minha vida. É incrível mesmo. Talvez aí o que pelo aconteceu? cabelo? Essa reação... cabelo. Aí essa reação da Lê
fez despertar em mim um interesse ainda maior sobre a leitura. Eu tinha no início, o Pedro emprestou o livro. Sim, estava gostando do livro, não consegui continuar ele. A Lê terminou e teve a mesma reação que o Pedro falou que eu teria no início. Então quando ela teve essa reação, eu falei, meu, que incrível. Eu sempre vi, desde a minha infância, pessoas que gostam de ler dizer assim, como é bom viajar e você estar parado no mesmo lugar. Conhecer lugares, conhecer personagens e você estar no mesmo lugar. E eu nunca consegui entender isso. E quando ela teve a mesma reação com relação a esse livro, eu falei assim, eu preciso começar a criar isso em mim. Por que não? E daí nós fomos numa livraria, num shopping aqui próximo que a gente tem na nossa cidade. E quando a gente foi procurando os livros ali, eu falei assim, eu tenho que encontrar um livro que eu possa ter esse mesmo sentimento que o Pedro teve. Ter o mesmo sentimento, eu quero muito. Viajar na maionese. Só que diferente um pouco deles, eu vou falar um pouco mais da Lê, né? Sabe aquele ditado? Qual que é o ditado mesmo? Não julguem um livro pela capa. Eu julgo pela capa. Quando a gente foi na livraria, eu encontrei esse livro aqui, ó. Enquanto ele pega, só deixa eu fazer um comentário. Acho que eu descobri porque o Carlos não foi estimulado na infância pela leitura em escola pública. Porque os livros eram de capa mole. Não, eu não sei se era isso. Mas quando a gente foi na livraria, eu encontrei esse livro aqui, ó. Chamado Abominação da Dark Side. E ele tava na época, ele tava até em promoção. Só que, meu, eu olhei pra capa do livro e falei, meu, que incrível, os detalhes na lateral, os detalhes na frente. Se você observar aqui em cima, ele tem uns detalhes aqui de sangue. Falava sobre guerra medieval, a gente vai estar falando sobre esse livro mais pra frente pra vocês. Mas ele tinha uns detalhes que eu falava, uau, eu quero ler esse livro. Eu não tenho uma leitura específica. Assim como eu sou com a música muito eclética, eu sou assim com os livros também. Eu leio esse livro hoje, que é de fantasia sobre guerra medieval, e no outro dia eu já posso estar lendo uma coisa totalmente diferente. Eu sou assim. E sim, eu julgo o livro pela capa. E quando eu olhei essa capa, eu falei, eu quero muito ler ele. E eu comprei ele, que estava na promoção, e abracei ele. E, gente, eu li o livro do início ao fim. E o que fez a gente, então assim iniciou o meu hábito da leitura, o meu hábito de querer viajar estando parado dentro de casa. Então eu adquiri esse livro e esse livro foi feita a leitura. E agora, tendo isso, a gente ter contado um pouquinho para vocês sobre esses dois livros que foi o que fez a gente começar tudo, a gente vai contar, a gente vai contar para vocês agora o que fez a gente iniciar o canal. Hoje, gente, caso vocês não saibam, fazer um vídeo. E a gente nunca teve coragem. Exatamente. Por quê? Eu e o Carlos, a gente gosta muito de passear, gosta muito de ler, de conversar. Sim. Porém, a gente sempre teve muita vergonha de falar diante de uma câmera. E aí, eis que hoje, os cachorros da rua, num dia de pandemia, a gente comprou um livro muito especial para nós, para nossa família, que está crescendo. Coisa boa! A gente comprou o primeiro livro do nosso baby, que está aqui, ó. Tá quase chegando. E na verdade foi o que fez a gente incentivar, porque eu vejo que a leitura nos mudou muito e a gente quer isso muito pro nosso bebê. Então na verdade, né, vocês quando estão assistindo, a gente não sabe se é menino ou se é menina. Isso é para um outro vídeo, uma outra história que a gente vai contar pra vocês. A gente vai descobrir só quando nascer. Mas fez a gente querer mostrar para vocês o quanto que é legal, o quanto que é incrível, o quanto que vale a pena fazer a leitura, iniciar um tempo de leitura e encontrar coisas que você realmente vale a pena. E a leitura é algo incrível, que todo mundo deveria ler. Então isso incentivou muito a gente. Quando a gente comprou hoje o livro, a gente veio até a ficar emocionado com a compra do livro. E a gente queria muito compartilhar isso com vocês. Até porque, gente, por que a gente escolheu esse livro? Que é um livro onde tem um personagem, a dona... Como é que é o nome dela? Peraí, gente. A dona Taira, que é a nossa dinossaurinha. Porque, assim, nosso filho,
ele não vai nascer lendo, né? Óbvio. Porém, como teve uma importância muito grande na minha vida, ter o escritório do meu avô, onde eu ficava lá tentando datilografar alguma coisa, o Carlos também, com um livro que o amigo dele emprestou, a gente quer ter esse momento com o nosso filho ou filha. Então, eu já até vejo no futuro eu ou o Carlos estimulando a imaginação da criança aqui, ó, com a dinossaurinho, ela falando um pouco sobre o livro, contando a história, ou então a gente criando novas histórias para o nosso bebê. Por isso que a gente comprou esse livro, porque para ter interação pai-bebê, mamãe-bebê, família-leitor. Até vai ter que mudar o nome do casal futuramente, de casal para família-leitor. Então, na verdade, a nossa intenção é contar para vocês um pouco como que é o nosso hábito da leitura, o que incentivou a gente a iniciar a leitura, o que leva a gente a continuar lendo, e a gente quer mostrar para vocês o quanto que é incrível, o quanto que vale a pena. Exatamente. E o quanto mudou a nossa vida e a nossa rotina. Exatamente. Beleza? E, assim, hoje a gente fez para contar um pouco a nossa história. A nossa história, como o Carlos falou, os livros que estimulou a gente a voltar ou a iniciar a leitura, como foi o caso do Carlos. O livro do nosso filho, já chegamos mostrando, apresentando a família. Exatamente. E nos próximos vídeos, até a gente estava conversando sobre isso, a gente pretende... Você arruma pra mim? Eu tô vendo que eu vou ter um leve problema com isso. Nos próximos vídeos, a gente está planejando em falar sobre os livros que a gente já leu, a expectativa que a gente teve, principalmente o Carlos, que julga os livros pela capa, a expectativa do Carlos quando compra um livro, que você lê lá a história, vê um pouco da crítica, mas quando você lê aquilo que você tem, a sua compreensão sobre aquele livro, a gente quer relatar isso pra vocês, sempre com muito respeito. A gente vai avisar quando vai ter algumas spoiler do livro. Acaba tendo, não tem como você falar de um livro e não entregar alguma coisa dele a mais do que já vem no resumo dele. E deixa eu ver, acho que é isso, né? Sim, na verdade a nossa intenção é só que crie um hábito de ler. Exatamente. Comece a ler. E a gente vai explicar um pouquinho como que aconteceu com a gente nos vídeos. Vamos falar sobre os livros também. Mas o que leva a gente a continuar e não parar. Tá bom? A gente se vê por aí. Um forte abraço pra vocês. E até logo. Beijo. Tchau.